Boa noite, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez com vocês, começando um programa Família Batista em Foco. E hoje o tema do programa será Estudos Teológicos. Está conosco o pastor Josadac Martins, que tem 34 anos, é casado com a Elisângela. Eles têm 2 filhos, a Fernanda de 4 e a Milena de 3 anos. E o pastor Josadac, ele é o diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil. O pastor Josadac é formado em teologia, iniciou seus estudos no Mackenzie, depois concluiu na Faculdade Teológica da Fé Reformada e fez o curso de bacharel e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. É um prazer, é uma alegria recebê-lo, pastor Josadac. Muito obrigado por atender o nosso convite. E nós gostaríamos muito que você falasse um pouquinho sobre os estudos teológicos ou os valores teológicos dos nossos dias. Boa noite. É uma honra estar participando desse programa e, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Luiz pelo convite feito. Em se tratando de estudo teológico no Brasil, ou curso de teologia no Brasil, sempre tivemos um problema. Qual? Pelo menos entre os históricos ou as igrejas históricas, houve sempre uma preocupação com o estudo teológico, tendo em vista que o exercício do ministério eclesial exigia o curso de teologia. Então, em se tratando das igrejas históricas, como batista, presbiteriana, anglicanos, metodista e assim por diante, essa questão do estudo teológico era algo primordial. Entre as igrejas consideradas pentecostais, os pentecostais históricos, como a Assembleia de Deus e os neopentecostais, embora o movimento pentecostal histórico tivesse um seminário como a IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, ainda assim havia um certo receio por parte da comunidade eclesial na questão do estudo teológico. Se associava a questão do estudo teológico com a ideia de trazer uma certa defasagem na espiritualidade cristã. De uns tempos para cá, sobretudo a partir da década de 90, passou a ter um interesse maior por parte da comunidade eclesial na questão do estudo teológico nessas várias denominações consideradas dentro desse grande movimento do pentecostalismo histórico e neopentecostal. Então hoje nós temos seminários também vários seminários entre os pentecostais históricos, também no movimento neopentecostal, ou seja, está havendo maior interesse por parte das igrejas na questão do estudo teológico, uma demanda maior pela questão do estudo teológico. Agora, com essa demanda, viu-se necessidade do reconhecimento do MEC, haja vista que depois que começaram a usar o termo bacharel em teologia, o MEC, não é bem por aí. Então, fala pra gente o que você pensa a respeito dessa necessidade, ou dessa busca que os colegas pastores, os formandos em teologia estão tendo acerca do reconhecimento do MEC. Será que isso está secularizando demais da conta, o ministério? Está sendo bom? Qual é a sua visão com relação a isso? Ok. Embora haja uma grande demanda pelo curso de teologia nas várias denominações, não é porque há uma grande demanda que também não ocorre a problemática da visão comercial. Nós temos vários tipos de cursos teológicos em que o interesse maior não é a formação para o ministério eclesial e nem também com uma visão voltada aos interesses da comunidade eclesial, mas com puro interesse comercial.
Então, a oficialização do curso de teologia no Brasil pelo MEC trouxe também outro aspecto importante na questão do estudo teológico, que já estava presente, né, nos vários ou nos principais cursos de teologia, que era uma ênfase maior na questão acadêmica. Então, com a oficialização do curso de teologia pelo MEC, né, com o reconhecimento, de fato, passou a haver uma maior concentração no aspecto acadêmico, não que houvesse antes, mas a partir dessa oficialização nós começamos a ter um maior intercâmbio entre as instituições, porque quando temos um curso autorizado ou reconhecido pelo MEC, passa-se a ter um maior intercâmbio em termos de pesquisas, de congressos, de eventos acadêmicos, a questão de produção também acadêmicas em termos de artigos, por exemplo. Então, isso nada trouxe de interferência na questão das denominações no conduzir esses cursos. Obviamente que, em se tratando de um curso de teologia reconhecido pelo MEC, o curso se abre para qualquer pessoa que queira participar. Isso é um direito legal. Se a pessoa pertence a qualquer viés religioso e queira fazer um curso de teologia em qualquer faculdade ou universidade confessional, ele irá fazer, basta prestar o vestibular e ingressar no curso. Mas é somente isso, porque, na verdade, as denominações têm autonomia para formular a matriz curricular de conformidade com a confessionalidade, né? Então não há uma interferência e nem secularização do curso, que era um temor que muitos seminários tinham e ainda tem muitos seminários de grande envergadura no Brasil, preferiram não obter a autorização e, por conseguinte, o reconhecimento do MEC, porque entendem que isso pode trazer uma secularização. Lê de engano, porque o reconhecimento, como eu já salientei, na verdade vai trazer um maior intercâmbio entre os seminários, um maior rigor na questão da produção acadêmica, não que não houvesse antes, mas isso deu uma maior visibilidade aos estudiosos do campo teológico e ao próprio curso em si. Sim, eu perguntei justamente por isso, né? Há uma ala conservadora, uma ala fundamentalista que ainda entende que o curso para ministro do Evangelho, ministro de confissão religiosa, não seja necessário o reconhecimento do MEC. Mas mesmo com essa demanda, essa busca de cursos teológicos, a gente percebe no Brasil uma formação defeituosa, uma formação equivocada, e a gente percebe isso inclusive nas igrejas históricas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre por que a formação do ministro hoje é tão questionada. Mas no próximo bloco você fala sobre isso pra gente, tá bom? Okay. Daqui a pouco a gente volta.
É isso aí, estamos de volta com o pastor Josadak, e que é o diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, que está ali em Guarulhos, que hoje esse seminário é um seminário da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas. A pergunta que já fiz e repito é o problema da má formação teológica, que reflete num grave problema eclesiológico, teológico das igrejas, sejam elas históricas, pentecostais, neopentecostais. É isso aí, pastor. Então, temos um grave problema na questão de formação dos clérigos, né? Em primeiro lugar, porque, como falei anteriormente, nós temos no Brasil uma grande demanda pelo curso de teologia, porém, nós temos muitos cursos que têm um interesse puramente comercial. Ora, há cursos que são formulados e sem nenhum rigor acadêmico. E além de não ter nenhum rigor acadêmico, há cursos, por exemplo, que formam as pessoas em um período de 6 meses, 1 ano. Já ouvi falar de doutorado em teologia, em divindade, com 1 ou 2 anos de formação. Isso está na internet. Isso reflete na ação da comunidade eclesial na sociedade. Não por acaso nós vamos ter líderes deficientes na questão de formação teológica, embora tenha realizado esses cursos teológicos de pouco rigor acadêmico. Então, nós vamos perceber pessoas que, após realizarem esses cursos e agora com o título de bacharel, ou de mestre, ou de doutor em teologia ou em divindade, por exemplo, passam, mesmo não tendo rigor acadêmico nos estudos, passam a se autodenominar apóstolos, bispos, e a base do discurso, que não digo nem teológico, passa a ser o valor econômico em si. E muitos desses discursos estarão baseados na própria teologia da prosperidade. Isso demonstra que essa pessoa não teve uma excelente formação, já que o discurso que ela produz em si é um discurso defeituoso e baseado num objetivo puramente comercial. Ou seja, mesmo tendo um título entre aspas, acadêmico, a pessoa ela vai conduzir a comunidade eclesial com interesse comercial, comercializando a questão da fé cristã. E como disse, isso só demonstra que ele não teve uma boa formação teológica. Por isso, o risco das pessoas realizarem cursos de teologia aleatórios, cursos que realmente não tenham rigor na condução da questão acadêmica. Pastor, por inferência, não acaba de afirmar que o grande problema dos estudos teológicos e, consequentemente, dos ministérios, esses problemas nascem dentro dos seminários. Eu me lembro de ter ouvido uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que diz que a falta de ortodoxia, ela é oriunda, é um problema crônico de alguns seminários que ensinam o aluno a falar à mente e não ao coração. Não crê nisso, não é isso mesmo, não entende que é o seminário, é a base teológica que vai dar condições ou não para o ministro do Evangelho? Sim, quando o clérigo fala à comunidade, ele fala a partir de uma perspectiva teológica. Embora tenhamos várias perspectivas teológicas, quando nós tratamos de teologia, não temos somente uma vertente reformada, ortodoxa, há muitas outras
linhas teológicas. Porém, quando se discute muito a questão, sobretudo, da formação do clérigo, da formação da figura do pastor, certamente o pastor deve ser alguém que tenha fundamentação teológica, tenha uma boa fundamentação bíblica e teológica, porque ele falará a uma comunidade, e por vezes uma comunidade que tem uma confessionalidade. Não são todas que têm uma confessionalidade estabelecida, mas quando tratamos de igrejas históricas, nós temos, a maioria tem confissões de fé. Portanto, quando o pastor é formado, ele é formado com rigor e ele fala à comunidade. Obviamente que um grande problema que você ressaltou é que nem sempre o pastor fala ao coração. Eu vejo uma deficiência na formação dos pastores na atualidade. A impressão que eu tenho é que os pastores são formados apenas para gerir instituição, para gerir as comunidades, para gerenciar administrativamente a igreja. Porém, ele não é levado a enxergar que a comunidade ela está inserida dentro de um contexto histórico-social. E se ela está inserida dentro de um contexto histórico-social, essa comunidade ela tem que dialogar com a comunidade no entorno. Quando isso não acontece, é porque, de alguma maneira, o líder em si, ele está seguindo numa linha simplesmente de gerência, né? E nós sabemos que, e aprende-se em teologia também, na teologia da missão, quando se estuda, que a figura, o modelo para a ação do ministério pastoral é a própria pessoa do Cristo, e a pessoa do Cristo era alguém super preocupada com o contexto histórico-social. Portanto, eu vejo uma deficiência nesse ponto. A minha impressão é que, exceto alguns seminários, a grande maioria preparam os seus pastores para serem simples guardiões da sã doutrina. E não é esse o caminho. Parece que é mais fácil nós ensinarmos o que é conveniente do que ensinarmos o que é verdade. E quando você ensina o que é verdade, isso cria um certo impacto, medo e preocupação de alguns pastores, inclusive. Só para finalizarmos esse bloco, eu gostaria de perguntar uma coisa para o irmão. O seminário ajuda nesse equilíbrio do ministro entre erudição e piedade, as duas coisas juntas? Sim, o curso teológico, ele possibilita, obviamente, quando nós falamos em um curso teológico, agora no âmbito em que trata-se de um curso que é reconhecido pelo MEC, obviamente que o aspecto acadêmico e espiritual estão relacionados. Obviamente que com o reconhecimento do MEC, passou a haver uma ênfase maior na questão do rigor acadêmico. Mas, embora essa ênfase, nós temos o aspecto espiritual. Agora é necessário saber de que espiritualidade nós estamos tratando nos seminários. Nós temos nos cursos de teologia matérias relacionadas à espiritualidade cristã. O grande problema é que quando se fala em espiritualidade cristã, se fala num tipo de espiritualidade engessada, num tipo de espiritualidade institucionalizada, num tipo de espiritualidade que só se dá nos muros da igreja, e quando nós tratamos de espiritualidade a partir dos evangelhos, por exemplo, nós percebemos que a verdadeira espiritualidade se dá no chão da vida. Amém. A espiritualidade verdadeira, ela se dá na relação com o outro, não é se enclausurando. Então, obviamente que o pastor tem que levar em consideração tanto o aspecto do rigor acadêmico,
mas também do aspecto espiritual. Mas tem que levar em vista que a espiritualidade não é enclausuramento, é diálogo com o contexto histórico. Um pastor tem que ser alguém sensível à dor do outro, pois Jesus, no seu ministério de 3 anos aqui na Terra, ele peregrinou entre os que sofrem. Ele mesmo disse que veio para os pobres, os oprimidos, os cativos. Jesus preferiu estar com aqueles que sofrem. Esta é a verdadeira espiritualidade. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva. Quando esse tipo de espiritualidade que se volta para o outro, que ama a Deus acima de todas as coisas, mas que ama ao próximo, quando esse tipo de espiritualidade não é cultivada, o que nós vamos ter é aquilo que Jesus muito combateu, o farisaísmo, a hipocrisia. É um tipo de espiritualidade onde o que importa são as ações religiosas e não as ações que são fruto de um amor a Deus e de um amor ao próximo, acima de tudo. Muito bem, professor, que benção. Estou bebendo de canecada aqui, irmãos, que joia. E nós queremos, no próximo bloco, tratar o seguinte: qual é a contribuição do seminário, qual é a preocupação, qual é a proposta do Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, ok? Daqui a pouco a gente volta. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. É isso aí, estamos de volta com o pastor Josadac Martins, que é o diretor acadêmico do seminário ali em Guarulhos, Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil. E nesse último bloco nós queremos saber qual é a proposta do seminário que o irmão dirige. Quais as áreas de teologia que se estudam e qual a importância desse conteúdo, dessa matriz curricular. Ok. O Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, que fica na cidade de Guarulhos, é um seminário que é hospedado pela
Igreja Batista Central, do nosso colega pastor Luiz Antônio, liderada pelo pastor Luiz Antônio. É um seminário com 17 anos de existência. E nesses longos anos de existência, esse seminário tem focado um aspecto importante, que é o ministério pastoral. Nós temos, pastor Luiz, mais de 100 pastores formados pelo nosso seminário, que estão trabalhando no Brasil, em vários estados, em implantação de igrejas, ou liderando igrejas, ou trabalhando com a questão missional. Então, nosso seminário tem como foco a questão do ministério pastoral, a sua matriz curricular, que engloba 3 anos, o nosso curso tem duração de 3 anos, tem como enfoque várias disciplinas que vão na linha do ministério pastoral. Mas o nosso curso, como qualquer curso de teologia, tem como base as áreas, né, da teologia, como a teologia sistemática, a teologia histórica, a teologia prática, a teologia bíblica, a relação também entre teologia e outros campos, como a filosofia, a sociologia, a psicologia. E nesse último ano, pastor Luiz, nós estivemos enfocando muito a questão da missão integral e da teologia da libertação. Inclusive, há muitos trabalhos de TCCs de alguns alunos que estão indo na linha de estudos, né, dessa linha teológica, ou a teologia da libertação, e essa linha missiológica, que é a missão integral. Estamos estudando Orlando Costas, René Padilla e outros autores. Então, o nosso seminário tem um enfoque pastoral e missional. Entendemos que o Seminário Batista tem como missão formar pessoas que terão como objetivo pastorear, tendo como modelo Jesus de Nazaré, se preocupando com as pessoas, não só se preocupando com o aspecto espiritual das pessoas, mas se preocupando com as pessoas como seres integrais. Não só levando elas a mensagem das boas novas que libertam elas do pecado, mas que deem a elas dignidade humana. Então, os nossos alunos têm recebido uma excelente formação que visa mostrar que a igreja tem um papel fundamental no mundo. Ela não pode estar enclausurada. A igreja tem que estar no mundo para ser um arauto da justiça, das boas novas e da paz. O que é interessante também, o seminário tem a parceria. Após os 3 anos, o aluno ele é oferecido o reconhecimento do MEC por mais 1 ano. E o seminário não atende só alunos do curso de teologia, o curso médio de teologia, mas também esse curso que é o extensivo aos pastores, né, que é muito interessante, é o curso de formação teológico continuado, que o irmão tem chamado de café teológico, que traz grandes nomes, e isso tem sido muito interessante para a atualização teológica. E as ofertas, né, para cursos, as igrejas, né? Eu não sei se vocês estão fazendo cursos em loco, acho que ainda não, né? Mas vocês oferecem cursos para líderes de igrejas que queiram fazer determinada matéria. Tá acontecendo ainda, pastor, esses cursos? Sim. O nosso seminário também tem uma forte preocupação com a questão de formação por extensão. Então, realizamos esses cursos de extensão acadêmica, como curso de formação teológica continuada, o Café Teológico, e aí recebemos bons professores de instituições renomadas. Esse ano tivemos a oportunidade de ter o professor Russell Shedd, o professor Juvenal Sabian e outros professores de outras instituições.
Então, nos preocupamos em dar uma formação também por extensão. Além disso, além do curso de formação teológica, o Café Teológico, realizamos esse ano um curso visando a formação de professores para EBD. É um curso totalmente gratuito que oferecemos às igrejas, não só batistas, de outras denominações, e com o objetivo de dar uma formação de excelência aos professores da escola bíblica dominical. Então, o seminário também tem uma preocupação que vai além da instituição em si mesma. Temos também uma preocupação que as pessoas que sejam de outras denominações também tenham excelente formação e, aliás, temos no nosso seminário pessoas de várias denominações. Então, embora seja um seminário denominacional, é aberto para a formação de pessoas de várias denominações, valorizando também as outras confissões, porque no final trata-se da Igreja de Cristo. E quando se trata da Igreja de Cristo, é necessário esse diálogo sempre permanente. Ok. Aliás, neste fim de semana nós teremos mais uma formatura, são 15 formandos, e a equipe da HD Pro Video vai estar conosco, cobrindo esse evento, esse trabalho. Talvez a gente prepare algumas imagens. E nós agradecemos a sua presença. Eu gostaria que o irmão deixasse o endereço do seminário, o telefone do seminário. E obrigado por ter estado conosco. Que Deus o abençoe, pastor. Ok. Eu quero agradecer ao pastor Luiz e quero dizer a você que o nosso seminário, Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, está ali situado na Avenida Esperança, 519, centro de Guarulhos. O nosso site é seminarioguarulhos.com.br, lá você pode ter maiores informações, mas eu quero deixar aqui o meu último comentário. Eu quero dizer a vocês que, dentre as várias coisas que tratamos aqui sobre teologia, teria muito mais coisas a se falar, eu quero dizer que teologia trata de uma história de amor, de um ser divino que amou a humanidade e que enviou seu Filho Jesus para morrer por ela. Então, teologia, quando estudamos teologia, nós estudamos essa história de amor. E em se falando de amor, Jesus vai dizer, todos, dizendo aos seus discípulos, ele afirmará, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, a marca da fé cristã é o amor a Deus e aos outros. Quando estudamos teologia, nós cultivamos ainda mais o amor. Não nos tornamos orgulhosos, jactanciosos, ao contrário. Quando estudamos teologia, nós cultivamos ainda mais a nossa vida em amor, entendendo que a vida cristã ela consiste numa entrega total a Deus e numa volta total àqueles que sofrem, pois aquele que dizemos ser o nosso mestre, assim o fez. Então, que Deus abençoe a sua vida, e se você tiver interesse em estudar teologia, estaremos de braços abertos para recebê-lo. Todo bem do Eterno para vocês. Forte abraço. Ok? Obrigado. Deus abençoe a todos. Próxima terça-feira, a partir das 22 horas, estaremos juntos. Fiquem com Deus. Tudo que tem